A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando aí, nesses vídeos que temos feito toda semana para estudarmos um pouquinho mais sobre a Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer estar com vocês, esmiuçando um pouquinho esses assuntos que são de grande importância para as nossas vidas. E desde já agradeço a vocês que têm nos acompanhado aí todas as semanas nos vídeos que temos apresentado. Bom, nós vamos hoje aqui estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD. Estamos estudando uma série de lições sobre o apóstolo Paulo. E na lição de hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 5, que aponta para esta lição que vai ser estudada no dia 31 de outubro, o último domingo do mês de outubro deste ano, né? Bom, na lição que nós estudamos aqui, a quinta lição, nós temos como título da lição Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Bom, o apóstolo citado aqui, evidentemente, é o apóstolo Paulo, porque nós estamos estudando nesse trimestre a respeito da vida, ministério e mensagem do apóstolo Paulo. E nesta lição, nós vamos destacar esse ponto aqui importante na vida ministerial do apóstolo Paulo, que era a centralidade da sua pregação. Ou seja, qual era o ponto central das mensagens do apóstolo Paulo? Todas as mensagens que o apóstolo Paulo pregava giravam em torno de quê? Qual era a grande temática do apóstolo Paulo? Na lição de hoje, nós vamos aprender isto. É interessante você notar que o apóstolo Paulo ele foi responsável por muitas frases dentro dos comentários que ele fazia em suas cartas, o que nós encontramos também nos relatos ali do livro de Atos. Nós observamos que o apóstolo Paulo foi responsável por nos deixar muitas frases relacionadas ao Evangelho que se tornaram frases de efeito, frases que nos causam um certo impacto, que ficam registradas na nossa mente, e muitas vezes nós utilizamos essas frases citadas pelo apóstolo Paulo em defesa do Evangelho, na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, com a sua capacidade que ele tinha intelectual e, acima de tudo, a sabedoria que Deus lhe deu, lhe permitiu, muitas vezes, resumir os sentimentos e a visão do Evangelho em poucas palavras. Nós observamos aqui, por exemplo, na lição de hoje, que as pregações de Paulo giravam sempre em torno desta frase aqui: Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo ressurreto. Essas frases citadas pelo apóstolo Paulo inúmeras vezes nos faz compreender de uma forma muito objetiva qual era a mensagem, a visão que Paulo queria transmitir através das suas muitas pregações e dos seus ensinos. Vocês observem que aqui no textuário nós temos um texto bíblico, né, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo era um apóstolo dotado de uma sabedoria muito grande, embora ele já era um homem de grande conhecimento da cultura grega, da cultura judaica também, porque ele tinha essas duas cidadanias. Paulo era um homem bem preparado intelectualmente, mas foi a sabedoria divina sobre a vida do apóstolo Paulo que fez toda a diferença para que ele pudesse se tornar esse grande apóstolo que contribuiu de uma forma extraordinária para a expansão, o crescimento do reino de Deus. Nós já dissemos aqui que o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais escreveu e que levou o evangelho aos gentios de uma forma
muito abundante e também trazendo resultados muito importantes. E nós observamos nesse texto que acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo dizendo que a sua pregação, ela consistia nisto: Cristo crucificado. Essa era a pregação do apóstolo Paulo. E ele pregava isso ciente de que isso era um escândalo para os judeus, era considerado loucura pelos gregos, mas era a mensagem que o povo precisava crer para ter as suas vidas transformadas. Os judeus, eles consideravam esta mensagem uma blasfêmia, porque para os judeus a morte de cruz era uma morte de maldição. Uma pessoa que era crucificada na cruz era considerada amaldiçoada. E Jesus, ele era pregado pelos apóstolos, e no caso aqui pelo apóstolo Paulo, como sendo aquele que morreu numa cruz para nos salvar, porque a cruz de Cristo, na verdade, era a nossa cruz e ele tomou em nosso lugar. Essa pregação do apóstolo Paulo não cabia na mente de um judeu religioso. Ele não conseguia entender isso e considerava essa pregação dos cristãos como uma verdadeira blasfêmia, uma provocação aos judeus, aos seguidores da lei, porque aquilo que a lei dizia que era maldição, o cristianismo pregava como a solução para os nossos pecados. A morte de Cristo na cruz nos serviu como perdão e remissão dos nossos pecados. Então, os judeus tinham dificuldade de entender isso. Os gregos, por sua vez, que era o povo da sabedoria, o povo da filosofia, o povo da intelectualidade, o povo do conhecimento intelectual, uma nação, os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tinham uma crença que se misturava com a sua cultura de uma forma muito forte. Os gregos, ao ouvirem essa pregação de que a salvação dependia de crer naquele que havia sido morto numa cruz pelo Império Romano, por ordem do Império Romano, os gregos entendiam que esse tipo de mensagem era uma loucura, não fazia sentido um herói, não fazia sentido para os gregos um salvador salvar morrendo. Não fazia sentido para os gregos que aquele que era como Deus tivesse morrido numa cruz como um ser humano e como o pior dos seres humanos para salvar aqueles que nele crescem. Então os gregos consideravam a mensagem da cruz uma loucura, os judeus consideravam uma blasfêmia, mas Paulo deixou bem claro que o único meio do homem encontrar a salvação, a libertação, o perdão dos seus pecados, seria crer nesta mensagem. Vocês imaginem que coisa gloriosa que é a pregação do Evangelho. Essa mensagem tinha tudo para ser algo negativo, para ser algo rejeitado por todos. No entanto, essa pregação de que um homem morreu numa cruz, o próprio Filho de Deus, morreu para nos dar o perdão dos pecados, foi pregado com tanta ênfase, com tanta força pelos apóstolos, em especial pelo apóstolo Paulo, que nós estamos estudando aqui. O apóstolo Paulo pregou esta mensagem com tanta ênfase, e mais do que isso, essa mensagem veio acompanhada de tanto poder, de tanta graça, de tanta unção, de forma que o que era para ser uma mensagem catastrófica e negativa se tornou a mensagem transformadora da humanidade naquela geração, naquele tempo, e vem sendo a mensagem transformadora para todos os homens até a nossa geração. Algo realmente impressionante, né? É a mensagem e o poder transformador da mensagem do Evangelho.
Na verdade prática, nós temos assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. O apóstolo Paulo, ele tinha como tema central das suas pregações o Cristo crucificado, sempre fazendo-nos entender que o Cristo crucificado é a encarnação do Filho de Deus, né? É a manifestação da sabedoria divina em forma humana para dar aos homens o conhecimento da verdade e a salvação dos seus pecados, né? Mediante a prática dos seus pecados. A leitura bíblica em classe que nós temos aqui para esta lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, que se estende do versículo 18 até o versículo 25, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o 5. E aí nós temos nos primeiros versículos dizendo assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bom, resumindo o que Paulo traz aqui nesse texto que nós lemos, nós observamos que o apóstolo Paulo apresenta a mensagem da cruz como sendo um divisor de águas. Na visão do apóstolo Paulo, o mundo, a humanidade, ela se divide em dois grupos: aqueles que creem e aqueles que não creem na mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que não creem, não acreditam, é porque eles consideram a mensagem da cruz loucura. Ou seja, para eles não tem lógica a mensagem da cruz. Esta mensagem que nos fala de salvação através de um homem que morreu na cruz, uma morte terrivelmente dolorosa e uma morte que era oferecida aos piores seres humanos da terra. Então o apóstolo Paulo diz aqui para nós que o mundo, a humanidade, ela está dividida em dois grupos. Há um grupo que não crê. E esses que não creem porque consideram a mensagem uma loucura. E por eles considerar essa mensagem uma loucura, eles vão perecer. Eles morrem. Eles perdem completamente a condição de viver. Porque consideram a mensagem da cruz uma loucura. Consequentemente, eles perecerão, porque uma vez que consideram a mensagem da cruz uma loucura, eles não podem alcançar a salvação. Mas aí o apóstolo Paulo, que divide a humanidade aqui em duas partes, né? Ele coloca a mensagem da cruz como divisor de águas, da mesma forma que ele diz que a mensagem da cruz ela é loucura para os que perecem, ele diz também que para nós, aí ele se inclui, e ele inclui também você que crê, para nós que somos salvos, a mensagem da cruz não é loucura, ela é poder de Deus. E o poder de Deus nem sempre é compreendido pelos homens naturais, que são materialistas, que enxergam as coisas sempre pela ótica humana, física, pelo mundo natural. Então eles não vão conseguir compreender a mensagem da cruz por esta ótica. Para você compreender a mensagem da cruz, você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ter fé. E a fé, muitas vezes, ela não se explica. Você não vai encontrar, muitas vezes, condições de explicar fé, explicar um ato de fé.
Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que para os que perecem, né, para os que perecem, eles perecem porque não crê no Evangelho, mas para nós que somos salvos, nós somos salvos porque cremos, e uma vez que nós cremos, esta mensagem da cruz, ela traz para nós o poder de Deus, poder libertador, poder transformador, poder vivificador, poder santificador, poder que nos muda por completo, que faz de nós uma nova criatura. Então o apóstolo Paulo deixa aqui a mensagem da cruz como um divisor. Você não tem como ficar em cima do muro. Ou você crê e você é salvo, recebendo o poder de Deus salvador e libertador na sua vida, ou você não crê e não crendo perece porque não consegue entender a mensagem da cruz como único meio para a salvação. Bom, no segundo texto que nós temos aqui, 1 Coríntios capítulo 2, nós temos do versículo 1 até o 5, o apóstolo Paulo, ainda falando para a igreja de Coríntios, ele diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Claro que o apóstolo Paulo era um homem bem preparado. Ele poderia usar muito do seu conhecimento filosófico que ele herdou da cultura grega. Ele poderia muito usar os seus argumentos da filosofia daquele tempo para tentar defender as suas ideias. No entanto, observamos que o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, diz que quando ele foi ter com o povo da cidade de Corinto, que por sinal era um povo muito bem informado, era um povo de uma larga cultura. A cidade de Corinto era uma cidade completamente envolvida na cultura grega, muito instruída na cultura grega. O apóstolo Paulo, quando foi pregar a eles, ele não foi usando a sabedoria humana, ele não se utilizou das ferramentas que ele até poderia utilizar, a visão, a filosofia humana, a ideia humana, mas ele diz aqui que ele foi levando a mensagem da cruz. E a sua mensagem consistia em Jesus Cristo, este crucificado, versículo 2. O apóstolo Paulo foi na simplicidade. A mensagem era simples. Isso serve até de lição para muitos hoje, porque estão vivendo uma época onde as pessoas querem pregar um evangelho cada vez mais filosófico, cada vez mais ideológico, cada vez mais cercado de palavras rebuscadas, difíceis de se compreender, de se interpretar. O evangelho é simples. O apóstolo Paulo, mesmo com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, ele trouxe para o povo uma mensagem simples. Uma mensagem que para crer era preciso ter fé, é verdade. Uma mensagem que para se crer é preciso, para se vivê-la, né, era necessário ter fé, era preciso crer de fato. Porque ela fugia à lógica humana, mas a mensagem era simples. O apóstolo pregava Jesus Cristo e este crucificado. Uma vez crendo nele, alcançamos a bênção da salvação e da vida eterna. Porque o evangelho é simples. O evangelho não é complicado. Quem complica são os homens. Quem confunde são os homens. Mas o evangelho pregado de acordo com a palavra de Deus, ele é simples e objetivo. Só é preciso ter fé para que ele venha trazer os resultados que nós de fato precisamos. O poder de Deus sobre nós para libertar, transformar e nos dar a bênção da salvação, da comunhão eterna com Cristo. Bom, o objetivo geral da lição é ressaltar que Jesus Cristo
e este crucificado é o centro da mensagem cristã. A lição ela está dividida em 3 partes. No primeiro tópico, nós temos a centralidade da pregação de Paulo. Qual era a centralidade? Qual era o ponto central da pregação de Paulo? Número 1, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Número 2, a palavra da cruz é a loucura da pregação. E número 3, para os judeus e os gregos. Então, a mensagem de Paulo, ela estava centrada neste propósito, apresentar Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia, para nos dar a bênção da salvação. Então, a mensagem de Paulo, ela não tinha uma complexidade muito grande, ela tinha uma objetividade, ela tinha uma linha objetiva e clara. A mensagem de Paulo dizia com muita clareza: o único meio de ser salvo é recebendo Jesus como Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. No segundo tópico, nós temos aqui expressões chaves na doutrina de Paulo. Paulo usava expressões que hoje alguém diria que eram frases marqueteiras, né? Porque de fato foram frases que ficaram marcadas, que se fixou na mente, no coração dos ouvintes. Número 1, o Evangelho de Cristo. Paulo usou muito essa expressão, Evangelho de Cristo. Número 2, Cristo crucificado. Paulo usou muito essa expressão. Número 3, Cristo ressurreto. São 3 expressões usadas por Paulo que ajudavam a fixar a mensagem da pregação do Evangelho que Paulo trazia. Cristo, o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. No terceiro tópico da lição, nós temos aqui os efeitos da mensagem da cruz. Quais são os efeitos dessa mensagem pregada pelo apóstolo Paulo? Ora, número 1, uma vida no poder de Deus, porque quem crê recebe o poder de Deus na sua vida. Número 2, uma vida de humildade, porque quem está em Cristo, ele aprende com Jesus a ser humilde de coração, como o próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E número 3, uma vida na dependência do Espírito Santo. Isso aqui, essa formação nós recebemos no coração a partir do momento que a mensagem da cruz ela é aceita em nós e nós passamos a viver esta mudança de vida produzida pelo poder transformador e libertador do Evangelho. Bom, eu espero que esse comentário tenha servido para acrescentar conhecimento a vocês que estarão estudando agora nesse dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, né? Estarão estudando aí este tema tão maravilhoso, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.